Pra vocês terem noção do quanto eu gostei desse filme, ele me fez voltar a fazer vídeo pro YouTube depois de quase 2 anos que eu parei de fazer qualquer coisa. Pois é, eu me senti na obrigação de falar sobre, e hoje eu tô aqui pra abrir uma discussão sobre a Silent Voice, ou A Voz do Silêncio em português. Se você quer saber mais sobre esse filme e ver as opiniões sinceras de um bacharel em cinema, bem, se liga nesse vídeo que eu vou abrir uma discussão. A Silent Voice é um filme de 2016, dirigido por Naoko Yamada e é baseado no mangá de mesmo nome, feito e ilustrado por Yashitoki Oima. Ele conta a história do Shoya, que é um menino comum no Japão, que vive sua rotina normal, até que um dia uma garota surda, chamada Shoko, é transferida para sua escola. Ele não gosta muito dela de cara e começa a praticar bullying com a menina, zoando da cara dela, roubando os aparelhos auditivos e coisas assim. A situação, então, escala para um nível absurdo, que acaba resultando num machucado, na transferência da menina, e a escola inteira se volta contra o Shoya e culpa ele por tudo que aconteceu, inclusive os amigos que estavam participando nas brincadeiras de mau gosto junto com ele. Os anos se passam e depois nós vemos como o Shoya cresceu. Ele virou um adulto muito ansioso e claramente traumatizado por todo o peso de ter agido de uma forma tão grotesca no ensino fundamental. E por causa das pessoas que passaram a rejeitar ele depois de todos esses fatos, ele cresce muito recluso, muito fechado e sem poder se comunicar com ninguém. E depois de muito tempo ele tenta mais uma vez se reconectar com a Shoko, dessa vez criando um laço de amizade real. O filme faz um trabalho excelente com o Shoya nesses primeiros instantes do filme. É muito difícil você torcer por um bully numa história, mas o roteiro soube lidar com isso de uma forma muito boa. Logo no começo, literalmente nos primeiros instantes do filme, a gente vê o Shoya adulto. Ele tá tentando cometer suicídio, tentando pular de uma ponte. E então o filme corta pra mostrar as cenas contando sobre a infância dele com a Shoko. Depois que a gente volta pra ele ver adulto, a gente encaixa as peças e a gente vê o porquê dele ter chegado naquele nível. Isso não quer dizer que a gente perdoa ele logo de cara, ou que a gente passa a mão na cabeça dele e fala que vai ficar tudo bem. Mas essa forma de entregar o personagem deixa a gente com o coração aberto para não odiar ele logo de cara, e sim ficar de olho para ver o que ele vai fazer em seguida. O filme inteiro é baseado nos personagens e nas suas relações, então manter o nosso interesse nos seus objetivos e nas suas evoluções é o que nos mantém assistindo do começo ao fim. Depois da introdução do Shoya, o filme nos reúne novamente com a Shoko, e o roteiro usa da sua surdez para aumentar a curiosidade do espectador. Afinal, da última vez que a gente a viu, podemos ver como era difícil para os outros se adaptarem à forma dela de se comunicar, à forma dela como ela ouvia e tudo mais. Eles tinham que escrever num caderninho para que ela pudesse entender tudo o que eles estavam falando. E quando voltamos para ela adulta, a gente claramente quer saber o que tem se passado com ela, como ela tá hoje, o que ela faz, se tem algo de diferente, então fica essa curiosidade muito grande por parte do espectador. Com o passar da história, mais e mais personagens vão sendo apresentados, se juntando ao grupo. Alguns ganham mais destaques do que outros, mas todos trazem uma carga emocional para a história de uma forma ou outra, e tudo flui de forma natural e bastante imprevisível. Não tem nenhum momento forçado ou alguma coisa que você vai falar, putz, isso realmente aconteceu? Isso realmente aconteceria na vida real? A qualquer momento você sente que pode ou tudo dar errado ou tudo ficar bem, porque por mais que essas pessoas sejam amigos, por mais que eles tenham relações legais, é tudo baseado numa coisa um pouco frágil demais. E isso é uma coisa bem legal, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar. Então, a todo momento, seu coração tá super acelerado. E é aí que o filme te pega. Porque antes que você perceba, você tá no lugar do Shoya. Você tá ansioso a respeito das suas relações sociais. Você tá ansioso pelo que você tá esperando que vai acontecer no futuro, e não por coisas que estão acontecendo agora. Você se torna o protagonista da história. Isso é incomum para animes e filmes do tipo, certo? Normalmente nós vemos tudo pelo ponto de vista da vítima, e só depois vamos entender como o abusador se sente. Mas aqui nessa história, não existem heróis ou vilões. Não existe melodrama ou cenas exageradas, com gritos e olhos cheios de lágrima. Existem pessoas. É uma história sobre pessoas.
pessoas como eu e você. Eu acho que eu não preciso nem explicar o quanto esse filme é bonito, né? Logo de cara, já dá pra ver que o traço da animação é muito bom. As cores são vibrantes e expressivas, e o design dos personagens é bem simples, efetivo e chamativo. A iluminação e os fundos são simplesmente maravilhosos e fazem um ótimo trabalho de estabelecer a identidade visual do filme, mas onde a animação realmente brilha é no uso de elementos para representar a depressão e a ansiedade do Shoya. Todas as pessoas em volta dele, durante o filme todo, têm um X estampado no rosto, e suas vozes são suprimidas e confusas, e nessas cenas mal podemos ver as expressões ou sobre o que as pessoas estão falando. Isso é uma forma muito inteligente que o filme encontrou de mostrar como o protagonista se sente com o mundo ao seu redor. Ele não olha nos olhos dos outros, não ouve suas vozes, é como se ele mesmo não existisse, fosse apenas um fantasma que tá passando por ali. É isso que o trauma que ele sofreu o tornou, e é isso como muita gente se sente. Isso é uma coisa extremamente difícil de ser representada de uma maneira visual, mas da forma que foi feito, é perfeito para as pessoas que sentem isso se identificarem, e também para as pessoas que nunca passaram por isso terem uma experiência que vai mostrar pra elas como é. Mas assim que as pessoas começam a se aproximar do Shoya, o X cai no chão literalmente e podemos ver de forma clara aquele indivíduo. Ouvir a sua voz, ver suas expressões, ver como o rosto da pessoa é. É a partir daí que nós vemos que o Shoya passa a crescer, amar e deixar ser amado pelos outros, o que é uma coisa extremamente importante para a trajetória do personagem dele. Lembra aquilo que eu disse pra você sobre você se tornar o protagonista da história? Pois é. Tudo isso só funciona porque o roteiro e a animação o tempo inteiro andam de mãos dadas. Um sem o outro não ia conseguir passar nem metade do sentimento que foi feito aqui. É muito fácil fazer uma animação com visual agradável, tem muitas por aí. O difícil mesmo é deixar a animação contar a história, enquanto o roteiro conduz tudo. E esse filme faz com uma maestria maravilhosa, não tem palavras que podem descrever o quão visualmente incrível esse filme é. Além disso, as expressões corporais dos personagens condizem muito com as personalidades deles. O fato do Shoya ver muito os pés das pessoas e não os rostos mostra como ele é uma pessoa muito ansiosa. O fato da Shoko sempre tentar estar sorrindo e se desculpando constantemente, mesmo quando as situações não são culpa dela, é uma coisa que o filme faz pra mostrar pra vocês, olha, essas pessoas são desse jeito, e não tem nenhum diálogo explícito que vai falar isso pra você. Tudo isso você vai pegar a partir do visual da animação. Além de tudo, existe o uso técnico da língua de sinais, que é uma coisa que o filme também usa de uma forma muito inteligente, muito boa. Já que um dos protagonistas é uma menina surda, o filme faz questão de mostrar como o mundo dela funciona. As pessoas durante o filme estão constantemente usando os lábios e as mãos para se comunicar, mantendo claramente um diálogo para o espectador conseguir entender, mas também de uma forma plausível para a personagem conseguir entender. Então nós estamos aprendendo com ela tudo que os personagens estão falando. Não existem aqueles momentos em que eles têm que repetir informação para o espectador ou repetir informação para ela. Tudo que é passado de uma vez só para os dois. Isso é uma coisa muito legal, porque deixa o ritmo do filme muito bom e não parece que estão enrolando de maneira nenhuma. Existem outros detalhes pequenos, como os toques. Um toque de mãos, um toque no ombro ou alguma coisa assim. Geralmente é o que passa para a pessoa surda que existe alguém ali, que alguém está tentando se aproximar dela. Também existem situações onde a pessoa está de costas ou a pessoa não está te vendo e um toque no objeto que está próximo dela é o que alerta ela para que você está ali. Então é o cuidado que o filme tem para manter todo aquele mundo consistente. É uma coisa que o filme faz para te puxar para dentro da narrativa, te fazer andar nos sapatos dos personagens e ficar lá até o final. Em nenhum momento você vai sentir que essa coisa desfalca ou que alguma coisa parece não fazer sentido. Tudo é muito amarradinho e muito bem construído. Todo quadro nesse filme tem um propósito. Infelizmente eu ainda não pude ler o mangá, mas eu soube que lá também tem momentos bem criativos para reforçar esse tipo de coisa.
É difícil falar sobre essa obra sem ficar o dia inteiro discutindo cada detalhe, mas é claro, eu não vou ficar aqui fazendo um vídeo muito longo e chato de assistir. Então, o que mais eu teria pra dizer? Bem, a trilha sonora é ótima e torna todos os momentos mais emocionantes. Mais calmos, mais felizes, o que a cena precisar. São realmente composições muito bonitas. Os personagens são bem cativantes e apesar de nem todos serem pessoas incríveis, você passa a gostar muito deles até o final da história. E tem momentos que simplesmente não tem como vir aqui e fazer uma crítica de filme pra passar tudo que esse filme passou, pelo menos na minha experiência. Coisas como Shoya tentando segurar na Shoko de vez em quando, mas ela está literalmente fora do alcance dele, tanto literalmente quanto figurativamente dentro da narrativa. Cara, esse filme é uma aula de como fazer uma animação bonita. Se eu tivesse que falar alguma coisa ruim sobre, honestamente teria que ser algo bem superficial. Poderia falar que o filme foi longo demais, ou que alguns efeitos não ficaram tão legais quanto o resto, ou até que um dos personagens parece até o filho do Midoriya Komineta, mas isso não adiciona em nada e só prova o quanto que as coisas boas pesam muito mais do que qualquer defeitinho que esse filme possa ter. A Silent Voice é um filme sobre relações, sobre quebrar barreiras, sobre amar e se deixar amar, sobre errar, perdoar, crescer e evoluir. É um filme que ensina aqueles que nunca tiveram experiências com depressão como os outros podem se sentir, ao mesmo tempo que mostra às pessoas que já passaram por isso que existe uma luz no fim do túnel, existe esperança e todos nós merecemos a felicidade e a paz que tantos desejamos. Todos nós merecemos ter laços, amizades e fazer parte de um grupo, mesmo que às vezes as nossas cabeças digam que isso não é possível. É muito difícil lidar com esse tipo de assunto, e pode ser mais difícil ainda ter que ver essas situações acontecendo em tela, mas pela mensagem final, eu diria que vale muito a pena. Eu acho que dar notas para filmes não é algo muito legal. Opiniões e sentimentos variam entre pessoas e elas mudam com o tempo. Então, ao invés de um número, eu vou deixar aqui a minha recomendação. Pode ser que você veja o filme e não concorde com tudo que eu falei aqui, mas espero que pelo menos eu tenha convencido você a dar uma chance. E para quem já assistiu, eu adoraria ver as suas opiniões. Então lembre de deixar um comentário e dizer para mim o que vocês acharam. Lembrando que todo mundo tem opiniões diferentes, então vamos ser legais nos comentários, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima.